de março, quando nós começamos com o registro de confirmação, até agora, 1º de abril, são 188 casos, né? O crescimento que, em comparação com outros países, a gente vê que está seguindo a linha do que foi na Europa. Mas, gente, a diferença, ou as diferenças, são muito grandes, né? Você tem um país como o nosso, com muito maior do que a Itália, por exemplo, né? Mas muito maior mesmo do que a Itália. Lá tem 60 milhões de habitantes, aqui são 220, né? Então, estatisticamente, na minha opinião, a população brasileira entendeu, os governantes tomaram as medidas certas, ainda que nós não tenhamos muito consciência do que está acontecendo, que ninguém consegue falar uma coisa com coisa, né? Mas o mais importante é que cada um tem tomado conta da sua vida, da sua rotina, e isso tem feito com que esses números não cresçam tão rapidamente. Mas volto a repetir, o governador Zema colocou que os testes rápidos vão chegar a Minas Gerais e com isso, daqui a pouquinho eu vou tratar disso também, e com isso, com a chegada dos testes, a tendência natural é que os resultados, os números se mexam mais, né? Aqui na capital, o número de casos subiu. Foram 25 novos casos em 24 horas. Ontem eram 163, hoje são 188, né? Confirmados, 188 confirmados de Covid-19. Então vamos lá. Na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, essa curva aqui, pelo que eu tenho visto em comparativos com outros países, até mesmo com outros estados, considerando que nós somos 21 milhões e 100 mil mineiros, né? Aqui em Minas Gerais, 21 milhões e 100 mil mineiros. O nosso número, seja ele porque nós estamos obedecendo ao isolamento social, e isso tem feito toda a diferença, seja porque ainda não chegaram todas as respostas dos testes, o nosso número ainda está dentro de um quadro que, segundo o ministro Mandetta, ainda é razoável, tá certo? Vamos atualizar agora a situação no Brasil, onde todos os estados têm casos de coronavírus. Veja aqui comigo o mapa. Como eu tenho dito sempre, nós temos 5.717 casos confirmados, 202 pessoas já morreram com o diagnóstico de Covid-19. Estados com mais casos, São Paulo, 2.339, Rio de Janeiro com 708, Ceará com 390, Distrito Federal 332 e Minas Gerais, aí sim, com 314 casos confirmados. Todos os estados da federação têm casos, estão tratando de casos confirmados de Covid-19. Daí a necessidade de nós termos que identificar a política pública adequada a ser aplicada em cada estado desse, né? Porque nós temos, por exemplo, eu estava vendo o clima agora, estados que vão começar com manhãs muito frias e tardes muito quentes. Essa oscilação vai fazer com que a gente tenha posturas e atos diferentes. Como assim, Stanley? Vão ficar mais juntinho, a tendência é essa, quando está fazendo frio e mais distante. Então, vamos manter o isolamento, né? Aqueles que podem manter, aqueles que têm que ir até a rua, mantenham os 2 metros, 1,5 metro de distância do próximo, né? Quem está sentindo algum sintoma, permaneça em casa. Isso são práticas que você e eu teremos que praticar, é redundância minha, teremos que utilizar durante muito tempo, tá, gente? Não é agora, não. Eu queria aproveitar a minha fala, rapidinho aqui, para perguntar a você se você continua preocupado com o álcool gel. Hein, diretora? Nós continuamos preocupados com o álcool gel ou foi só aquela semana que todo mundo saiu correndo atrás? Né? Será que você está lavando as mãos, igual nós estávamos todos preocupados na primeira semana? Ou você já deu uma arrefecidazinha? Eu posso dizer por mim, né? O vidrinho com a água sanitária lá na minha casa, eu já não toquei nele tem uns 3 dias. Hoje é que eu lembrei. Então, nós não podemos baixar a guarda não, tá, gente? Temos que continuar muito atentos a essas boas práticas, tá? E está confirmada a 3ª morte por coronavírus em Minas Gerais. A divulgação foi feita na manhã de hoje pelo secretário de Saúde de Mariana. O óbito estava em investigação desde segunda-feira. Vamos ver. É com muita tristeza que viemos informar a população de Mariana a confirmação de um óbito na nossa cidade pelo Covid. É um paciente de 44 anos, no nosso entendimento, é uma transmissão comunitária, o paciente não deslocou para essas regiões de risco e também não deslocou
para fora do país. Dizer também que o paciente ele deu entrada na policlínica do município, teve toda assistência, desde de utilização de aparelho respiratório, a transferência para o Hospital Monsorota e depois também a transferência para a cidade de Belo Horizonte. Dizer que o paciente teve todo o suporte, acompanhamos de perto. Dizer também que foi uma evolução muito rápida, então a gente está analisando ainda, 44 anos fora do grupo de risco também, a gente precisa de avaliar todo o prontuário e ao longo do dia nós vamos trazer mais informação em relação ao primeiro óbito confirmado. Esse é um caso que vai ganhar destaque, porque fora do grupo de risco, abaixo dos 60 anos, né? Nós temos estatística de que o coronavírus afeta a todos, ainda que numa escala menor. Mas, via de regra, ele afeta acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, doenças pré-estabelecidas, com comorbidades. Né? Nesse caso, como disse o secretário de Saúde, Mariana, esse rapaz de 44 anos, novo ainda, né? Não tinha nenhum desses quadros e veio a falecer porque a doença evoluiu de forma muito rápida. A Secretaria de Estado de Saúde está investigando, é isso? Se ele tinha outros problemas ou não. Então, ok. Então, não está definido, pelo menos a fala do secretário foi uma, mas a Secretaria Estadual de Saúde está investigando se ele realmente não tinha uma doença pré-existente. Lembrando, viu, gente, que eu ouvi um especialista falar hoje, as pessoas que pararam de fumar há algum tempo atrás, mas fumaram durante muito tempo, guardam dificuldades com isso. Né? Tem fragilidades. Eu fumou durante 20 anos, parou de fumar há 2, ainda tem um pulmão extremamente frágil. Né? Então, esses cuidados, né? essas questões todas aí, há que ser levadas pela Secretaria Estadual de Saúde, que está investigando o caso dessa morte em Mariana. O hospital que registrou o segundo caso de morte por coronavírus em Minas falou sobre os cuidados que vem tomando e que ainda aguarda a contraprova para o Covid-19. Em outro hospital aqui de BH, onde morreu um rapaz de 18 anos, foi descartado positivo para coronavírus. Lauro Lopes, conta. A segunda morte por Covid-19 no estado foi registrada em um hospital particular aqui da capital. Em nota, a instituição de saúde informou que o paciente, um idoso de 66 anos, tinha um quadro de doenças pré-existentes. Ele deu entrada no CTI na última sexta-feira, já em estado grave. Por causa dos sintomas, foi realizado um exame e o paciente testou positivo para o novo coronavírus. Ele ficou isolado, recebeu todos os cuidados necessários, mas infelizmente não respondeu bem ao tratamento terapêutico e morreu. Ainda de acordo com o hospital, todo o protocolo determinado pelo Ministério da Saúde foi seguido à risca. A Secretaria de Estado de Saúde foi notificada e já incluiu a morte no boletim epidemiológico. Aproveitando, Stanley, vinha se falando na suspeita de uma morte por Covid-19 no Hospital São Camilo, que pertence à Unimed. Um adolescente de 18 anos com síndrome respiratória e já com comorbidades, ele estava internado na UTI pediátrica na última quarta-feira e morreu. Contudo, essa suspeita está descartada. A vítima, segundo a cooperativa, não estava infectada pelo novo coronavírus. Ainda de acordo com a Unimed, nenhum paciente morreu por causa do novo coronavírus dentro da sua rede própria. Ok, Stanley? Volto com você. Obrigado, Lauro. Então tá aí. Eu quero só reafirmar para vocês o seguinte. O número de pessoas curadas continua subindo. Pessoas que tiveram um contato com Covid-19, que passaram por momentos difíceis, mas que por conta da imunidade alta, por conta do tratamento que fizeram, se restabeleceram. Né? Então é importante que a gente mantenha as boas práticas de higiene, sobretudo, de distanciamento social, como a gente tem pregado aqui, as autoridades têm pregado constantemente, para que a gente continue ganhando nessa parte, essa grande guerra, essa grande batalha que a gente está enfrentando aí. Mas, por outro lado, nós também estamos tendo que enfrentar outras batalhas, que é a questão da logística, que é a questão da gestão,
que é a questão de como nos portar diante desse problema, que é absolutamente novo. Na semana passada, mostramos uma reportagem sobre a transferência de pacientes do Hospital Galba Veloso. O local seria usado para abrigar leitos usados no tratamento do Covid-19. Contra a decisão do governo do estado, o Ministério Público entrou na Justiça para que o atendimento psiquiátrico não seja suspenso. Esse sim é um caso que merece muita nossa atenção. Vamos ver. Dona Maria Aparecida veio pegar uma receita para o filho de 35 anos que foi mandado de volta para casa há uma semana. Nossa, ele estava gritando, ele gritava, eu pedia a ele para parar, mas a cabeça, né? Esse vídeo foi feito por parentes de outro paciente. O homem com problemas psiquiátricos ficou deitado no banco, à espera de atendimento. Mas o cartaz na entrada já anunciava o fechamento da unidade de saúde. Eu peço uma ajuda de alguém, de algum governante agora, urgente, para abrir as portas de algum hospital psiquiátrico para ele. A mãe conta que após muita discussão, conseguiu internar o filho com a ajuda da polícia. Eu consegui internar o meu filho lá, mas com a polícia. Ela afirma que o homem em crise ameaça a segurança dela em casa. Eu pedi medida protetiva, porque eu era agredida por meu filho. E tudo porque ele tem transtorno mental e esquizofrenia. O Hospital Galba Veloso é referência em saúde mental no estado. São 120 vagas com cerca de 90% de ocupação registrada nos últimos anos. O estado oferece outros 2 hospitais, totalizando 220 leitos. Os 400 funcionários que trabalham aqui não sabem por que o hospital vai fechar, nem para onde eles irão. Uma situação que eu chamo de uma ação desumana. Extremamente desumana com esse público, né, tão vulnerável e num momento tão crítico da nossa sociedade. Essa médica está preocupada com os pacientes, que podem piorar no período da pandemia. Muitos não têm como entender mesmo como é a transmissão da doença. Então, o hospital aberto, ele ajudaria esses pacientes, ele ajudaria a comunidade, ele diminuiria a transmissão. Segundo funcionários, 21 pacientes permanecem no Hospital Galba Veloso aguardando transferência. Eles deveriam ser trazidos aqui para o Instituto Raul Soares, mas a informação que a gente recebeu é de que a lotação aqui já está esgotada. Nós tentamos falar com alguém da direção, mas ninguém que pudesse dar entrevista foi encontrado. A expectativa agora de funcionários do Galba e também de parentes dos pacientes é de que o Ministério Público possa resolver o problema. Um promotor já foi procurado. Esse aviso foi colocado na entrada do Hospital Raul Soares. Por telefone, a secretária do diretor pediu que a nossa equipe entrasse em contato com a assessoria da FHEMIG para saber informações sobre as vagas e sobre a condição de aceitar novos pacientes. Em nota, a FHEMIG afirmou que não vai falar sobre o assunto antes de tomar conhecimento sobre a ação civil pública. A ação impetrada pelo Ministério Público foi publicada nesta terça-feira na página do MP na internet. A ação com pedido de antecipação de tutela de urgência pede à Justiça que o Estado e a FHEMIG restabeleçam o atendimento de saúde mental na unidade num prazo de 48 horas e a suspensão do processo de transferências sob pena de multa diária. O vice-coordenador de saúde mental do Ministério da Saúde também se posicionou contra o fechamento do Galba Veloso. Nós pioraríamos ainda mais um cenário que já é bastante dramático para o atendimento de pacientes com transtornos mentais agudizados. E o Hospital Galba Veloso, com certeza, ajudará muito a dar sustentação para esse aumento de demanda que fatalmente acontecerá. Esse momento da nossa República requer, na minha opinião, cada um de nós, independente do seu grau de cultura, de conhecimento, de escolaridade, responda para si e, se possível, para a coletividade algumas perguntas. Por exemplo, nós temos um hospital de referência em saúde mental que é o Galba Veloso. Ele é referência em saúde mental. E nós sabemos, e eu já noticiei infelizmente várias vezes aqui, famílias destroçadas, dilaceradas, tendo como autor do crime pessoas com transtorno mental, que são cuidadas no Galba Veloso. Com base em que ordem, ideia
Eu vou fechar um hospital de referência, ou vou trocar a referência do hospital, porque lá eu preciso tratar de pessoas com outro problema. Com base em quê? Não entra na minha cabeça um negócio desse, FHEMIG. Vocês, que são espetaculares, fizeram um trabalho maravilhoso aí nessa gestão do Covid-19 em Minas Gerais. Não justifica nada, nota nenhuma que vocês mandarem para nós. Não podemos cobrir um santo e descobrir o outro. Que se construa mais hospitais de campanha, que se utilize outras clínicas enormes aqui na capital, outros hospitais de especialidades, né, que eu tenho conhecimento de que alguns aí ainda não estão sendo utilizados, que se utilize espaços que estão ociosos, como já foi citado aqui, o Hotel Otton, aqui no centro da cidade, não sei quantos, centenas de quartos, que se use a logística, a tecnologia, né, a gestão, para que não precisemos utilizar o Galba Veloso e deixar com a expertise que ele tem. Não é inteligente, é insano, na verdade, retirar do Galba Veloso o público que está sendo atendido ali há décadas. Então, parabéns ao Ministério Público por ter tomado essa providência. Mas eu estava dizendo para vocês algumas perguntas, né? Até fiz na minha rede social e eu não estou aqui para defender ninguém, que já cansei de bater no presidente e já cansei de elogiar também aqui. Já cansei de bater no governador, já cansei de elogiar, bater no prefeito e elogiar. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, o seguinte. Quem é que é contra a volta do trabalho de forma organizada? Quem é contra? Responde para mim. Quem é contra a volta ao trabalho de forma organizada? Bem, qualquer pessoa em sã consciência não vai ser contra. Tem que voltar de forma organizada. Quem vai organizar isso? As autoridades de saúde. Ó. Ponto. Acabou. Quem é contra nós combatermos com todas as nossas forças o vírus Covid-19? Ninguém. É o que nós estamos fazendo. Agora, me explica um negócio. Você recebe uma ordem, um pedido meu, para não sair de casa, para ficar recluso. E aí vem a autoridade e manda soltar preso. Como é que é isso? Ele já não está recluso lá? Qual o número de presos mortos até agora pelo Covid-19? Alguém já falou para vocês? Alguém já trouxe essa notícia para vocês aqui? Qual o número de mortos no sistema penitenciário? Se não entrar ninguém, se não for ninguém aqui de fora para lá, e se lá não tiver acontecido nada, vírus nenhum, né? Eles não vão morrer. Mas aqui eu quero fazer meu registro aos agentes de segurança do sistema penitenciário, todos eles, todos os envolvidos. Da pessoa que cuida da cozinha até o agente armado. Somos solidários a vocês, assim como eu fiz homenagem aqui às pessoas da limpeza urbana. Isabela, eu quero fazer homenagem aos agentes da desinfecção, porque nós falamos dos garis que trabalham recolhendo lixo, mas não falamos especificamente das pessoas que tratam da desinfecção, de produtos que já são infectados. Então, olha só como a gente vai descobrindo com o passar dos dias, pessoas e segmentos que merecem todo o nosso respeito. Né? Os agentes de segurança dos presídios, das unidades de semi-liberdade infanto-juvenis aí, a vocês todos o nosso respeito, tá, gente? Parabéns pelo trabalho de vocês aí. E em entrevista coletiva na tarde passada, o governador Romeu Zema atualizou a estratégia de Minas Gerais no combate à pandemia do coronavírus. Entre elas, a atuação do Exército. Vamos ver. A proposta é que os militares promovam a desinfecção das estações de grande aglomeração, capacitando as defesas civis municipais, contando ainda com o apoio dos bombeiros e da Defesa Civil Estadual. Comunico que o crescimento de solicitação de internações por suspeita do Covid-19 no sistema público de Minas Gerais caiu nos últimos 5 dias, justamente uma semana após o anúncio das medidas. Isso mostra que estamos no caminho certo. É uma evidência que acertamos nas medidas e que precisamos manter essa direção. Em outra frente, ampliaremos o número de testes. A FUNED vai dobrar a sua capacidade
e estamos em alinhamento constante com laboratórios particulares e com o Ministério da Saúde. Teremos, em breve, um reforço de 500 milhões de reais para prosseguirmos com as ações de suporte à saúde. Esse dinheiro é uma antecipação da indenização devida pela Vale, oriundo de um bloqueio judicial em que as ações que o Estado move contra a mineradora pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Governador, obrigado por essa notícia, né, por essas notícias que o senhor está trazendo. A gente vê que a participação do Exército se dá no momento em que as respostas às ações precisam ser rápidas e cronometradas, sincronizadas, e nisso o Exército faz com maestria, né? Quero chamar a atenção de vocês aqui, porque nós fizemos uma grande festa, né? Quando construiu-se lá o hospital inteirinho lá na China, com 1000 leitos de uma hora para outra, e nós não fizemos a conta de quantos leitos foram instalados aqui no Brasil, valendo-se da força, da inteligência e da logística do Exército, das Forças Armadas. Não estou fazendo nenhum tipo de devoção a eles, não. Mas dá e honra quem tem honra, é o que diz a Bíblia. E ao governador, eu quero fazer aqui uma... Pode colocar ele aqui de novo. Ao governador, eu quero fazer aqui uma consideração. Estava vendo uma fala de um senhor chamado Ciro Gomes, né? Eu não o conheço, governador, portanto eu não posso falar nada sobre ele além daquilo que eu ouço. O senhor Ciro fez críticas ao senhor. E eu queria muito que o senhor continuasse fazendo exatamente o que o senhor está fazendo. O senhor não tem que estar atrelado a governador de outro estado nenhum. O senhor tome as providências e as decisões que o senhor achar conveniente. E quem tem o direito de criticar o senhor somos nós, mineiros. Até agora, no tempo do senhor, da forma do senhor, as medidas, como o senhor mesmo disse, estão atendendo a expectativa do povo mineiro. Pelo menos a minha expectativa está sendo atendida. Se porventura eu achar que o passo que o senhor está imprimindo está muito lento, eu vou dizer para o senhor. Mas é novo demais para que alguém peça do senhor mais do que o senhor está fazendo. Hoje eu ouvi uma entrevista do Ministério Público, por exemplo, quando foi perguntado sobre algum assunto, ele falou assim, pois é, nós não sabemos direito o que fazer. Li uma matéria do ministro Luiz Fux que dizia que é novo para todo mundo. Por que do governador eu vou cobrar? Eu tenho que cobrar celeridade, eficácia e eficiência. Né? Então, senhor Ciro Gomes, por gentileza, o Ceará está aí, está na frente de Minas Gerais em relação aos casos. Tome conta do Ceará. E lamento pelo povo cearense por ter o senhor como referência aí. E no primeiro dia de abril, perto das datas de vencimentos dos primeiros boletos do mês, a Prefeitura de BH disponibiliza um atendimento online para os serviços tributários. O Lauro é quem conta pra gente. Vamos lá. Stanley, pois é, como o BH Resolve não está funcionando devido à pandemia, alguns serviços foram disponibilizados de forma online. A gente está falando de serviços ligados à administração tributária. São várias opções, aí não tem como a gente citar detalhadamente todas elas, né? Mas, por exemplo, lá no portal, o contribuinte pode solicitar a emissão de guias de recolhimento, como o IPTU, ITBI, entre outras, a regularização da situação fiscal, situações referentes a notas fiscais, ao Simples Nacional, enfim, muita coisa mesmo. As informações estão disponíveis lá no portal da Prefeitura. Atenção, vai aí o endereço eletrônico atendimento.fazenda@pbh.gov.br. Stanley. Obrigado, Lauro. Eu acho não, tenho certeza que esse momento aí do Covid-19 no mundo vem fazer com que nós possamos entender que o custo dos nossos deputados estaduais, federais, senadores, reuniões de governadores em Brasília, pode ser revisto. Porque se agora nós estamos tendo condições de discutirmos assuntos importantíssimos pela internet, em reuniões virtuais, por que é que nós não podemos fazer isso depois que isso passar? Economizando milhões de reais para o povo brasileiro. Por que nós não podemos fazer isso? Então a Prefeitura está disponibilizando vários serviços online para você. Vários serviços online. E o mesmo eu não posso dizer do INSS.
Hoje não é terça-feira, não é quarta. Doutor Marcos foi aqui, ontem ele tinha um compromisso e avisou que não poderia chegar. Mas, doutor Marcos, apesar de nós estarmos passando por um momento muito difícil, o INSS está lutando para colocar a casa em ordem, mas ainda não está tudo em dia, não é isso? Boa tarde, Exatamente. senhor. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos os telespectadores. Infelizmente, Stanley, até hoje não está regularizada essa situação de quem depende de realização de perícia médica. Está regularizado na teoria, mas na prática ainda não foi feito nada de concreto pelo INSS. Como nós falamos na semana passada, vai ser uma perícia à distância, vai ser envio do atestado médico pelo sistema Meu INSS. Mas até hoje o sistema não está pronto para esse procedimento. Tá, então deixa eu fazer uma pergunta prática aqui. Vamos supor que nesse período agora, pessoas estavam com idas ao INSS marcadas. Vamos falar da perícia. Como é que ela tem que fazer? O que ela tem que fazer, na verdade? Neste momento, Stanley, infelizmente não há nada que essa pessoa possa fazer. É só aguardar. O que o INSS vai fazer tecnicamente a gente chama de colocar o processo em exigência. O que isso significa? Você vai receber uma carta na sua casa te dando um prazo para anexar o atestado médico pelo sistema do Meu INSS. Mas o que também pretende ser feito é antecipar o primeiro pagamento do benefício do auxílio-doença para essas pessoas e também para quem for pedido de prorrogação do auxílio-doença, limitado ao valor de um salário mínimo. Pois é, então, nesse momento agora, o atestado do seu médico, que não é o médico do INSS, não é o médico do INSS, estaria valendo. Sim, ele vai ser utilizado. Ser utilizado. Ele estará valendo. Estará valendo. Estará valendo. Né? E aí, depois que voltar a ordem natural do INSS, sim, não vai estar sendo feita a perícia pelo perito do INSS. Perícia, sim, né? Pelo perito do INSS. Agora, doutor Marcos, a gente tem uma matéria aqui sobre o Bolsa Família, beneficiários do Bolsa Família. Eu queria convidar o senhor para assistir comigo. Perfeito. Beneficiários do Bolsa Família devem receber primeiro o auxílio de R$ 600 aprovado pelo Congresso. Depois, os informais do Cadastro Único, microempreendedores individuais, autônomos que pagam INSS e, em seguida, quem não está em nenhum banco de dados. Falta somente a assinatura do presidente Jair Bolsonaro para que os pagamentos comecem. Vamos acompanhar. A incerteza interrompeu as contratações no salão de beleza, que fechou as portas durante a quarentena. E a Creuza, que é autônoma e ganhava R$ 1.200 com o serviço de manicure, ficou sem nada. Para ela, o auxílio aprovado pelo Congresso faria a diferença. Vai ser um dinheiro bem-vindo, né? Que nem o povo fala, é pouco, mas pelo menos vai ajudar a gente. Vai ajudar. O benefício será pago a todos os trabalhadores informais, desempregados ou microempreendedores individuais. Para receber, é necessário ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou até 3 salários mínimos por família. Já tem ali pessoas que pedem Bolsa Família há um tempo, não são contempladas. Já é um bom começo, ele pode começar por ali. O desafio do governo agora é alcançar quem é informal e não está inscrito no Cadastro Único. Especialistas sugerem que sejam feitas parcerias com associações e organizações não governamentais para chegar a todas as pessoas que têm direito a esse auxílio. E alertam, neste momento, a urgência é fazer com que o dinheiro chegue o quanto antes a quem precisa. Vai ter que colocar, provavelmente, correspondentes bancários, correios, lotéricas, bancos no geral, para ajudar a fazer a distribuição desse recurso da forma mais rápida e eficiente. Caso contrário, a gente vai começar a ter grandes problemas, porque as pessoas já não estão recebendo, não estão trabalhando e vão começar a precisar desse recurso com uma urgência cada vez maior. Enquanto a lista dos que serão beneficiados não fica pronta, golpistas já estão se aproveitando. Espalharam formulários falsos na internet. O único objetivo é roubar informações pessoais e deixar ainda mais difícil a vida de quem tenta sobreviver à crise. Doutor Marcos, então vamos lá, vamos tentar mastigar isso melhor. O governo já se separou, o Congresso já aprovou, né? Para quem não está por dentro ainda, o presidente Bolsonaro tem que assinar, mas essa assinatura está dependendo ainda de umas análises jurídicas, políticas, porque, segundo informações, as autorizações que foram dadas para ele até agora, assinar e gastar, não está totalmente liberado para isso. Então, ele está tomando as providências, segundo ele, né, para que ele não venha depois, no futuro, ser empichado, né, ou seja, cobrado na justiça por alguma ilegalidade.
Então, eu sei que todo mundo tem pressa e ele tem que acelerar isso. Então, só um minutinho. Cabe aos deputados e senadores que votaram tão rápido ficarem à disposição para atender, dentro da envergadura, aquilo que o presidente está solicitando. Pode, por favor. Pouco depois do início do programa, Stanley, ele informou que vai sancionar ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Então, agora vamos lá. Quem é que tem direito e qual a ordem que foi colocada ali? A ordem que foi colocada. Primeiro, são os beneficiários do Bolsa Família que vão receber. Depois, os trabalhadores que são microempreendedores individuais, aqueles que estão inscritos no famoso MEI, né? E depois os informais. O que tem que tomar cuidado, pessoal, é a questão da renda, que é até meio salário mínimo por pessoa, uma renda familiar, limitada a 3 salários mínimos por família. E também a questão se você tem ou não cadastro no CadÚnico. Se você estiver recolhendo o INSS como autônomo, como facultativo, supre a inscrição no CadÚnico, não precisa ter essa inscrição. Agora, para quem não tem inscrição no CadÚnico, para quem não contribui com o INSS e para quem não é registrado como MEI, vai ter a possibilidade de você fazer uma autodeclaração. Um formulário que ainda vai ser liberado, lá você vai preencher os seus dados e vai assinar informando que você está dentro desses critérios. Agora, tome muito cuidado, porque vão ter os golpistas de plantão querendo encaixar pessoas que não têm direito, falando que elas vão passar a ter. Não existe essa possibilidade. E também não fraude esses dados por iniciativa própria. Porque você vai se autodeclarar nesse primeiro momento, o governo vai dar credibilidade nessa autodeclaração, mas no momento futuro, tudo isso vai ser checado. E quem tiver mentido nessa declaração pode pagar, inclusive, penalmente. Pois é, então é importante que agora essa onda aí de solidariedade se estenda também à questão da ética, né, Marcos? Sim, da lisura, da abertura. Né? Tá sendo colocado, eu estava fazendo as contas ontem, já quase 800 bilhões de reais, quase 3% do produto interno bruto todinho nesse primeiro momento. Sim, né? E vai então ser liberado ainda mais. Ainda mais, é só o começo. Então está na hora, gente, da gente tentar exercitar cada vez mais a nossa honestidade. Só queria que você explicasse novamente aquela questão de até 3 salários. Você falou comigo, se a pessoa tiver mais de 3 salários, ainda que numa família grande, ela não tem direito. Como é que é isso? É porque é limitado, Stanley, a meio salário mínimo por pessoa. Uma família, vamos supor, composta entre pai, mãe e filhos, cujo pai e a mãe ganham lá, somando as rendas deles, 4 salários mínimos. Em que pese, se tiver mais gente que vai dar menos que meio salário por pessoa, eles vão estar fora desse grupo aí que vai ser beneficiado por esse valor, porque a renda total da família está acima de 3 salários mínimos. Então não basta que a renda por pessoa seja de até meio salário, que hoje dá R$ 522,50. Tem que a renda familiar ser de, no máximo, R$ 3.135, que é o valor de 3 salários mínimos somados. A sua família tem que ganhar, no máximo... R$ 3.135. Pois é, no máximo. Então, na minha opinião, aos deputados federais e senadores da República, está aí um primeiro vácuo, sim, na minha opinião, está aí um primeiro vácuo a ser preenchido no curtíssimo prazo. Porque qual a diferença de uma família que tem 2 pessoas com renda de meio salário para uma que tem 5 com renda de meio salário por pessoa? A demanda é a mesma. A demanda é a mesma. Tem que pagar um aluguel mais caro. A demanda é a mesma. Então, tá aí. Eu acho que no primeiro momento tá legal. Vamos atender essa primeira leva de pessoas que precisam disso aí mais imediatamente, mais urgentemente. Mas essa classe média baixa, fazendo essa categoria aí, essa classe média baixa, também precisa ser socorrida imediatamente. Imediatamente. E quem for, Stanley, mãe, que cuida sozinha da família, não tem um pai para ajudar, ela vai ter direito a receber R$ 1.200. Tá aí. É muito importante que vocês saibam disso tudo, né? Qualquer dúvida sobre isso aí, ó, enche a tela para mim, Milton Ribeiro. 98296-5620 é o alerta jurídico, está à disposição, né? Eu quero deixar claro para vocês que isso é um trabalho que a gente faz gratuito para vocês, é esclarecimento de dúvidas, é uma prestação de serviço aqui do alerta para vocês. 31 é o DDD, para Minas Gerais inteiro, 98296-5620. Entre em contato com o Dr. Marcos Brito, ele está à disposição para poder atender vocês. Dr. Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Stanley. Até semana que vem. Quando acabar, nós... Pode deixar, irmão. Combinado. Saudade danada. Gente, um dos maiores desafios da saúde em Minas tem sido estruturar os hospitais para receber os pacientes infectados com coronavírus e oferecer equipamentos de segurança aos profissionais da saúde. A repórter Larissa Pimenta mostra para a gente a dificuldade de uma empresa para produzir esses equipamentos, mesmo recebendo investimentos do governo. Vamos assistir. Essas impressoras 3D trabalham a todo vapor na fabricação deste protetor facial. Ele será usado por profissionais da saúde para se protegerem contra o coronavírus.
Hoje, são 25 máquinas trabalhando para produzir os protetores, mas é possível triplicar a quantidade em uma semana. Os aparelhos pertencem a uma das 3 empresas que recebem investimentos da Companhia de Desenvolvimento, a Codenge, e foram designadas pelo governo do estado a produzir válvulas de respiradores, um aparelho importante para ajudar na recuperação de pacientes que apresentarem sintomas graves da doença. Nós já colocamos 3 empresas inovadoras para produzir estas válvulas e vai produzir componentes para atender não só Minas Gerais, como o Brasil e também o exterior nesta luta contra o coronavírus. O diretor financeiro da empresa conta que o projeto dos respiradores ainda não está 100% validado. Ainda falta a confirmação de quais empresas farão o restante das peças que compõem o aparelho e alinhar a produção. Não está ainda 100% validado, porque antes da pandemia não se utilizava a impressão 3D, então ainda tem que ser validado. A gente vem trabalhando em conjunto com alguns grupos, principalmente do lado acadêmico, para viabilizar esse projeto. Então a gente acredita aí que nas próximas semanas, os projetos estão rodando 24/7, bem acelerados, a gente já vai ter alguma coisa nesse sentido. Muita gente entregando a expertise, entregando as empresas, né? Pessoas que mandaram aí, até inclusive está no jornal Estado de Minas, no Portal UAI, de um empresário em Juiz de Fora, já estendo a ele meus cumprimentos, dizendo, olha, eu tenho uma baita do impressor aqui que pode fazer milhares de máscaras por dia, né? Avisem alguém que eu estou aqui para poder fazer. Tem um rapaz de Muriaé também, que salvo me engano, é parente da doutora Evane Medeiros, que é uma grande amiga que a gente tem também aqui da TV Alterosa, que também tem um desenvolvimento de respirador, né? Então, todas as pessoas idôneas, honestas, envolvidas com a cidadania, com o amor ao próximo, sem dúvida nenhuma estão entregando aquilo que eles têm de melhor. Solidariedade. Essa é a palavra que mais tem sido praticada nessa época da pandemia, de pandemia. Sem dúvida nenhuma, tem sido um exercício. Você tem visto isso aí, né? Só para mim, Bela. A gente tem visto isso. Empresários de Juiz de Fora se unem para produzir máscaras e equipamentos que serão doados para os hospitais. Vamos acompanhar comigo? Juliana Samel é presidente do Rotary Club em Juiz de Fora e é responsável por toda essa corrente. Para dar o pontapé inicial, ela contou com a ajuda de várias pessoas. A gente começou no domingo achando que ia ajudar uma equipe de 4 pessoas, esse profissional de saúde que entrou em contato com a gente. E aí a gente recebeu pedidos de todos os serviços públicos de saúde de Juiz de Fora. Eu não vou citar, assim, todos entraram, alguém entrou em contato de cada um pedindo. O Simval Bressan é um dos empresários que está nessa rede de solidariedade. Ele teve que fechar a fábrica de malhas por conta da pandemia do novo coronavírus e liberar os funcionários. Assim que ficou sabendo da iniciativa, Simval cedeu todo o maquinário para ajudar na fabricação. É hora, né, da gente fazer um pouquinho a mais, para a gente dar uma pequena parcela da nossa mão de obra, né, para poder ser um colaborador, para ver se essa situação passa rápido, porque se a gente também não tem uma iniciativa, isso pode perdurar e a perda vai ser muito maior. O objetivo da Juliana era atender um grupo de apenas 4 pessoas, mas a ideia foi se espalhando, cresceu e ganhou voz. Esse aqui é só um dos locais cedidos para a produção dos equipamentos. Já tem pedidos de todo o país. A gente já recebeu várias perguntas e demandas de outras cidades, de Manaus, de Brasília, de vários lugares aqui da região também. A gente está preparando um vídeo com um tutorial do molde, como é que monta, para essas pessoas poderem replicar nas suas cidades. Eles podem procurar a gente pelo Instagram, @RotaryPassaporteJF, que a gente está abrindo aí o leque de contribuições para quem quiser confeccionar em casa. Se a pessoa tiver uma confecção que puder abrir as portas com voluntários abaixo da idade de risco, sem nenhum fator de risco, com pouca gente mesmo. A gente está aqui num galpão enorme e 4 pessoas trabalhando. Então, sempre respeitando as orientações de isolamento, de distanciamento social. Mas sim, a gente quer quanto mais gente, melhor. Por enquanto, os equipamentos de proteção individual estão sendo distribuídos pelos hospitais de Juiz de Fora. A Lucileia Bressan é uma das voluntárias e se emociona ao falar do projeto. A gente precisa olhar, né, quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. Por exemplo, os nossos velhinhos, os nossos pais, os nossos avós
Vamos deixar em casa. A pessoa que toma conta, fique em casa com eles. Mas se alguém pode ajudar essa batalha, vamos ajudar. Essa frase ela é perfeita. Estou acompanhando os meus amigos aqui pelo Instagram. Governador, nós temos em Minas Gerais, e está aqui os meus grandes amigos, nós temos aqui em Minas Gerais, governador, polos de confecção. Vou citar alguns para o senhor. Primeiro, minha querida São João Nepomuceno. Polo bacana de confecção. A minha querida Muriaé. Polo bacana de confecção. Minha querida Eugenópolis. Polo bacana de confecção. Por que é que as nossas fábricas que estão demitindo, quero a sua opinião que está aqui comigo, viu? A minha querida Ana Lara de São João del Rei está aqui, ó. Irmãzinha da gente. Por que é que vocês, aqui, me veio na cabeça, a cabeça agora, por que é que nós estamos demitindo funcionário? Por que é que nós não estamos produzindo máscaras? Porque nós não temos dinheiro? Gente, de coração, agora é hora da união total, absoluta. Absoluta. Ontem, por exemplo, quando eu pedi aos meus amigos que eles colocassem aí o prato do dia, uma senhora falou assim, Stanley, eu estou servindo cachorro quente aqui para os meus filhos. E tá uma festa, tá uma folia. Um dia, dois, gente, a gente consegue. É só enrolar. Aí vem a opção de bater em mim. Ah, mas tem gente que não tem nada para comer. Já não tinha antes. Seus canalinhas. Já não tinha antes. Quer me bater agora porque eu tô tentando ajudar? Poxa, me ajuda isso. Então por que nós não estamos pegando, governador, a Secretaria de Desenvolvimento Social? Por que nós não estamos pegando os polos de confecção, de lingerie, né, de roupas de dormir, aqui de Minas Gerais, e não estamos entregando matéria-prima para eles, para que eles possam produzir? Não vai ter problema nenhum com máscara. Problema nenhum, porque os caras são cobra criada na confecção. Por isso que eu acho, governador, que tem horas que a gente precisa fazer, e, com todo respeito, igual está sendo feito. Ó, quem é da saúde fica com o Mandetta, quem é da justiça fica com o Moro, quem é da economia com o Guedes, e um só toma conta de tudo. Precisa fazer isso aqui. Porque com o polo de confecção que nós temos em Minas Gerais, não era para estar passando problema com roupa, com máscara, com a alta procura por máscaras de proteção, viu, gente? O estoque já acabou em praticamente todos os locais. Algumas pessoas têm usado uma alternativa caseira para se manter protegido, mas especialistas afirmam que não é adequado. Vem, acompanha comigo, vamos lá ver. Em vários pontos da cidade tem gente com máscaras no rosto. A proteção só é recomendada, segundo os médicos, para quem está doente ou faz parte do grupo de risco e não quer se expor. Mas a corrida às farmácias nos primeiros dias, após a divulgação dos casos de coronavírus na capital mineira, provocou desabastecimento e a alta dos preços. O que também aconteceu com o álcool gel. Está cada vez mais difícil de encontrar. Nessa rede de farmácias, pelo menos 40 pessoas procuram por dia pelo álcool gel e pela máscara, mas não encontram. Aqui para você ver, olha, nessa prateleira, onde agora a gente encontra soro fisiológico, antes ficavam as embalagens com álcool gel, mas desde a última entrega, quando o produto começou a ser vendido por R$22, ele não é mais recolocado. Os clientes reclamaram do preço e o fornecedor também não tem para entregar. A informação da gerente é de que em nenhuma das lojas há o produto para vender. As máscaras ficavam no estoque, mas não estão sendo entregues. Quase todos os dias a gente liga para vários fornecedores, mas infelizmente não tem. Dona Vilma está preocupada com a infecção. A gente fica assim um pouco com medo, né? É uma coisa que realmente é perigosa. Nessa outra farmácia, a fila é para tomar vacina. Helenice e o marido vieram protegidos. Um acessório no rosto foi feito por ela mesma, de tecido. Peguei um vídeo na internet, chama Máscara Jeito Fácil. E aí eu fiz para mim, para os meus vizinhos, para os amigos. Este homem usa uma máscara daquelas de proteção para fazer serviços de limpeza ou de pintura. Será que adianta contra o coronavírus? Nas redes sociais, muita gente tem brincado com a situação. E surgiram essas imagens aí. Máscara de casca de melancia, sacola de plástico para esconder nariz e boca. Mas também tem quem ensine a fazer uma máscara de maneira simples, usando papel toalha, cordinha e cola. Ou grampeador e gominha para segurar. Será que elas funcionam?
Com a palavra, os especialistas. Essas máscaras, elas não têm a capacidade de bloquear a passagem do vírus. Porque para bloquear a passagem das gotículas do vírus, tem que ser um tecido já estudado, um material adequado, né? Então, por isso que ela chama máscara cirúrgica. É máscara que já é usada há muito tempo no hospital. Então, não adianta a gente pegar um papel, um filtro de café, um papel toalha. A gente já viu aí até algumas coisas muito diferentes, né? Uma bucha de cozinha, né? Não adianta, isso não vai dar proteção e as pessoas vão acabar se contaminando mais porque estão esquecendo dos outros cuidados. Eu vou ser sincero para a senhora, não está na hora de rir, não. Não pode. Não pode, não. Mas eu vou ser sincero para a senhora. Se o negócio é não deixar o vírus chegar, a senhora está coberta de razão. Não vai entrar, não. Põe a buchinha da coisa ali. Põe a buchinha lá, fazer favor. Cadê que o vírus passa ali? E ela é veaca, ainda colocou a parte grossa ainda na frente. Que o vírus tem que ser ninja para entrar ali. Né? Óbvio que não, né, gente? Mas o ministro tem falado do tecido não tecido, o famoso TNT. O tanto de gente que eu conheço que sabe trabalhar com isso é uma bobagem. Juiz de Fora. A Duchinha, olha aqui que beleza. Olha para isso aqui, Luciano. Vespasiano não, né? Não é não. Deve ser lá no Genópolis. Aqui, ninja, a tia. Vou sair na rua, não tem proteção nenhuma. Me dá essa buchinha aqui, pronto, acabou. E deixa moer grosso. Mas aqui, rapidinho. Vocês estão achando graça? Tava conversando com um amigo meu, rapidinho, momento de descontração aqui, doutor Rosalé. Tava conversando com um amigo meu e disse, cara, eu não vou pegar de jeito nenhum. De jeito nenhum vou pegar esse vírus. Porque eu não coloco a mão na boca. Eu não passo a mão no zóio. Eu não vou pegar de jeito nenhum. Deu 2 semanas, ele tava, rapaz, tô com dor nas costas, o que, tá tossindo. Mas o que aconteceu? Ele vai arrumar o cinto, puxa a camisa e põe na boca. Vê se você não faz isso em casa. Aí eu tenho uma diretora, uma pessoa culta, mas pensa numa pessoa culta, minha diretora chama Isabela Reidi. Aí ela briga comigo todo santo dia, viu, Carline? Aí ela fala comigo, eu tô assim, Isabela, ela tá assim, um dedo no zóio. Parecia que ia arrancar o globo ocular. Aí eu falei assim, Isabela, você tá falando todo dia, minha filha, pra não colocar buchinha na cara, não colocar o dedo no zóio, tá bom. Aqui, ó. Tá bom. Minha filha é pra tossir aqui, você tá colocando... Quer dizer, o brasileiro tem que ser estudado. Né, gente? Aqui, mas é sério, viu, governador? Juiz de Fora, baita de um polo de confecção. São João Nepomuceno, bancava essas lojas de departamento, tudo aí com confecção. Muriaé, Eugenópolis. Ó, todo mundo lá é pura confecção, até de exportar. Não é possível que a gente não consegue fazer milhares de máscaras por dia. Milhares. O pessoal tira de letra, é só sob demandar. Pede o pessoal para fazer, de uma hora para outra, aparece milhares de roupa aqui adequada. Matéria-prima tem. Tá aí. Quem é que usa TNT? Quase ninguém usa. Né? Boa vontade para fazer é o que mais tem. A gente está vendo aí. Então é só o senhor mandar, governador. Garanto ao senhor, avalize os mineiros aqui. E centenas de profissionais da saúde já foram afastados das funções por causa do Covid-19. O número e o medo crescem a cada dia, principalmente diante das condições de trabalho, né? Vamos ver. Em meio ao caos trazido pela doença, é quase impossível abrir mão de alguém. E há quem acredite que no pior momento da pandemia do novo coronavírus, será necessário aprender a realocar médicos, enfermeiros e técnicos com mais de 60 anos, o grupo mais vulnerável. A recomendação, não é uma exigência, é de que eles sejam deslocados para outros postos diferentes da linha de frente. Não é que eles sejam afastados totalmente. A Covid-19 chegou com força entre profissionais da saúde dos principais hospitais do país. O cardiologista Roberto Calil, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês, foi diagnosticado nesta segunda-feira. O cirurgião Raul Kutaid precisou ser internado na UTI do mesmo hospital e chegou a ser entubado. Nem mesmo o médico infectologista, que coordenava o Centro de Contingenciamento da Doença no Estado, doutor Davi Wip, se viu livre do novo coronavírus. Algumas unidades de São Paulo divulgaram o balanço dos funcionários doentes até agora. No Hospital Israelita
Hospital Albert Einstein, 348 foram diagnosticados. 169 são médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. No Hospital Sírio-Libanês, já foram 104 afastamentos pelo novo coronavírus em todas as áreas. O Hospital das Clínicas informou que dos 125 profissionais que permanecem fora do trabalho por causa da Covid-19, 108 receberam resultado positivo. E o HCOR confirmou 38 afastamentos até esta terça-feira, todos de funcionários com a doença. A situação se repete por todo o Brasil. O Ministério da Saúde projeta que cerca de 40% dos trabalhadores do setor sejam afastados ao longo dos próximos meses. Ainda segundo os especialistas, cerca de 20% dos infectados estão ligados à área, seja pelo contato direto com a doença, seja pela falta de estrutura de trabalho. É uma somatória. É nítido que há falta de equipamentos em todo o mundo, mesmo nos países mais ricos. Esta funcionária do Hospital Geral de Taipas, na zona norte da capital paulista, retrata as péssimas condições de trabalho. A direção preconiza que não precisamos nem usar máscara, porque só se estiver sentindo alguns sintomas, a menos que vá mexer com os pacientes direto. É totalmente errado, né? O que acontece? Começamos a negar pegar o plantão porque temos família, temos que nos cuidar, né? Respeito e solidariedade. Nesta terça-feira, 160 mil materiais de prevenção de epidemias, como roupas protetoras e álcool em gel, foram doados por empresários chineses ao Hospital das Clínicas de São Paulo. É isso aí, eu volto a dizer para vocês que esse momento agora é o momento da organização, né? Esse número é muito grande, né, de pessoas infectadas que estão na linha de frente do combate ao Covid-19 dentro dos hospitais, dentro dos locais de atendimento. É muito grande. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês. Não é de hoje que os nossos hospitais estão sucateados. Não é de hoje que eu noticio que chove dentro dos hospitais. Não é de hoje que eu anuncio que nós estamos sem leitos para todo mundo. A questão é que agora nós temos um tema que mudou a história do mundo inteiro, está mudando, né? Está mudando a realidade de todo mundo. Por isso que os hospitais agora apareceram com foco nervoso da discussão. Mas ela estava assim há muito tempo e ninguém pôs sentido nisso. Diante do coronavírus, as escolas particulares suspenderam as aulas e as mensalidades não diminuíram. Um projeto de lei determina que o valor deva ser reduzido. Destaque aqui no Alterosa Alerta, vamos ver. Há cerca de 10 dias, as escolas particulares estão com as portas fechadas. Mas a mensalidade tem presença confirmada. O pagamento, geralmente, tem que ser pontual. Diante dessa pandemia, os pais de alunos vivem esse dilema, com os filhos em casa. Mas um projeto de lei proposto pelo deputado Alencar da Silveira prevê redução nas mensalidades em até 50%. Nós temos que entender, e o proprietário de escola, principalmente as menores, eles estão entendendo, mas isso vai prejudicar a escola. Não vai, porque nós vamos tentar também, nesse mesmo projeto, uma linha de crédito no BDMG, para pagar os funcionários, para pagar as escolas, porque nós vamos ter uma inadimplência muito grande. Hoje todo mundo tem que ceder e ninguém pode tirar proveito. Nós temos que ter conversas, nós temos que mostrar projeto aprovado. O sindicato vai chegar, vai chamar todas as escolas, vamos chamar os pais de alunos, colegiado de pais e vamos discutir. Porque hoje, infelizmente, é o seguinte, você deve, ou então eu devo, não nego, pago quando puder, ou então sim, você deve e vai ter que pagar, porque senão seu nome vai ser protestado. E é isso que a gente não quer. Na sua opinião, o que você acha disso? Eu acho a medida válida, tendo em vista que várias pessoas não estão trabalhando, que tem criança dentro das casas também, o consumo aumenta, conta de luz, água, tudo vai aumentar. Acho válido, sim. Eu acho muito correto, porque agora todo mundo vai ter que mexer um pouco, né? Cada um vai ter que fazer um pouco de sacrifício para ajudar o próximo. Acho que não, porque assim, as escolas também têm que pagar os funcionários, né? Então acho que é tudo uma cadeia, né? Não tem como. Eu acho que é a melhor medida, porque a gente está sem trabalhar, a gente está parado, entendeu? Então, assim, eu entendo que a escola tem que pagar funcionário, tem que manter, entendo que a escola vai dar aula à distância, mas eu entendo também que vai ter redução de custo fixo para as escolas, por exemplo, luz, material de limpeza, etc. Então, assim, vai impactar todo mundo, tem que impactar para todo mundo, entendeu?
Então, assim, eu não recebo, mas eu também não posso pagar integral. E ontem eu fiz um comentário aqui e uma internauta, né, que estava seguindo a gente no Instagram, falou: Stanley, me senti muito mal com a sua ponderação, quando você disse que o valor tinha margem para cair. E eu faço minhas palavras dessa última entrevistada aqui. Você, um aluno que entra às 7 da manhã e encontra a sala perfeita, é sinal de que ela começou a ser funcionar, a ser preparada às 5h30, 6 horas da manhã. A luz começou a ser consumida nesse horário. E vai até 12h40, igual a escola do meu filho, vai ser fechada. E daí para frente tem mais aula, a parte da tarde, até a noite, às vezes. Se não tem esse consumo de luz, que é um absurdo, não há que se falar em repassar isso para nós, que somos pais, né? Você tem aí uma terceirização de produtos de serviço de limpeza. Terceirização. Se você não vai ter aquela constância de limpeza, ainda que se sacrifique outras pessoas, que aí eu não estou falando da escola em si, mas do terceirizado, aí já é um outro assunto, né? Que o presidente está vindo tratar desse assunto aí dos terceirizados. É um custo a menos que a escola tem. Então, a minha opinião é essa. Eu não quis diminuir o trabalho de ninguém e nem fiz isso. Se pegar para ver, vai entender. A minha opinião é: a escola precisa repassar para nós, pais, exatamente o valor das despesas que ela não está tendo agora nesse período. Simples assim. Basta provar para nós uma planilha. Pagava 10 mil reais de luz, agora está pagando 3, esses 7 tem que vir para nós. Pro rata, dividido. Não faz sentido. Né? A limpeza e outras despesas, a água, outras despesas mais, tem que ser repassada sim para nós. Se não, pelo bom senso, por força de lei, como está previsto aqui no projeto apresentado pelo deputado Alencar da Silveira. É bom senso. Todos estão pedindo bom senso, eu vou aqui. Todos estão pedindo bom senso, todos. Por que as escolas não vão ter? Não é verdade? Um estudo da UFMG indica que Minas Gerais pode ter 2,5 milhões de infectados pelo coronavírus no final do mês de abril. Do final do mês de abril ao início de maio, quando é esperado o pico do número de casos. É um número assustador, né, gente? Vamos ver. Oi, Stanley, os números são assustadores, viu? De acordo com o estudo feito pelo professor Rafael Ribeiro, que está ligado ao Departamento de Economia da UFMG, Minas pode ter 2,5 milhões de infectados. Isso aconteceria no pico da doença por aqui, que está previsto entre os dias 27 de abril e 11 de maio. Lembrando que o estado tem cerca de 21 milhões de habitantes, ou seja, mais de 10% ficaria infectado, né, pelo novo coronavírus. Olha o número de São Paulo, 4,1 milhões de habitantes. Essa é a projeção também de infectados no estado paulista. Esse estudo ele foi desenvolvido com base em um modelo epidemiológico bastante conhecido e conceituado. Mas aí tem um detalhe importante. Isso pode acontecer se nenhuma medida for tomada. Aí a gente já tem, né, o distanciamento social, a quarentena em todos os estados praticamente, né? E também sem levar em consideração algumas ajudas que viriam do governo. Tem MP da União que já foi aprovada no Congresso, fazendo com que o trabalhador informal possa ficar mais tempo em casa. Aí sim, com esses detalhes, a curva de infectados ela ficaria mais achatada e espaçada. Caso contrário, seria um colapso total, né, Stanley? Do nosso sistema de saúde público e também da rede particular. Tomara que não aconteça. Volto com você, Stanley. Ô, Lauro, muito importante a sua ponderação. Nós conversávamos com o Dr. Starling, a quem eu dou um abraço em nome de toda a TV Alterosa. O professor Starling dizia isso pra gente. Nós não poderíamos falar naquela ocasião, na semana passada, que as decisões estavam sendo tomadas tarde demais ou cedo demais. Qualquer momento seria passivo de crítica, né? Mas o que nós fizemos na semana passada surtiu efeito agora. Porque por mais que os números sejam altos, a expectativa era de um número muito maior. Mas muito maior que não vale a pena nem eu contar para vocês. De tão assombroso que era. Então você estar em casa, por mais que esteja difícil e está, né? Você estar em casa significa que você salvou muitas vidas, inclusive a sua. Né? É muito importante que a gente tenha essa consciência, é muito importante que você saiba disso. Eu vou para o intervalo e eu volto já já.
Agora vamos de esporte. O Cruzeiro anuncia a redução de 25% do salário de todos os funcionários. E o presidente da Raposa testa positivo para o coronavírus. Atlético coloca a estrutura física do clube à disposição das autoridades de saúde de Minas Gerais. E começam hoje férias coletivas nos clubes mineiros. Isabel Guimarães com as informações do esporte. Bebel. Stanley, meu querido, depois que você falou que eu tô tristinho, eu vou manter esse sorriso aqui, o flash inteiro. Tô brincando porque tem assunto que eu não posso manter o sorriso de forma alguma, mas não estou triste, estou mantendo a positividade e a gente vai atravessar isso, viu? Com certeza. Agora, daquela notícia que a gente não pode manter o sorriso, né? O presidente em exercício do Cruzeiro, o José Dalai Rocha, foi diagnosticado com o coronavírus. Ele é o terceiro da diretoria celeste a ser confirmado aí, né, com o coronavírus, e ele que tem 82 anos, o filho dele, o Fernando Rocha, que contou nas redes sociais, mas já deu uma notícia positiva, mostrou um vídeo do pai ali otimista, já em processo de recuperação e se mostrando bem. A gente vai ouvir um trecho então do presidente em exercício do Cruzeiro, se cuidando, né, Dalai? Eu quero dizer que estou passando muito bem, estou cumprindo as prescrições médicas, que é repouso, muita calma, a boa alimentação, vitamina D, e estamos saindo dessa, se Deus quiser. E o Atlético colocou todas as dependências, né, Cidade do Galo, CT, e também as dependências de lazer do clube à disposição da Secretaria de Estado de Saúde para qualquer emergência em relação ao coronavírus, especialmente, né, a montagem de hospitais provisórios. E se a gente tem que encarar um lado positivo nessa história toda, né, para os clubes, talvez seja a recuperação, o tempo para a recuperação de atletas. No caso do Atlético, pode ser do Blanco, né, o volante que ficou 2 anos aí parado, passou por 2 cirurgias. Segundo o médico do Atlético, Dr. Rodrigo Lasmar, o Blanco poderia voltar já, depois que acabar essa parada de tempo indeterminado, né, a treinar com o grupo. Ele já estava numa fase bem avançada ali de transição e quem sabe já esteja à disposição quando tudo voltar ao normal, porque por enquanto férias coletivas nos clubes mineiros, está valendo para o Atlético, está valendo para o América também, que começa a partir de hoje as férias de 20 dias, podendo ser prorrogadas por mais 10, aí vai depender dos rumos, né, dos campeonatos, das atividades. Falando nisso, a Federação Mineira de Futebol ainda não tem, obviamente, um parecer, né? Está respeitando esse tempo, essa parada. E o Adriano Aro, o presidente da federação, falou sobre isso com a gente. Tão logo tenhamos uma sinalização positiva dizendo que é possível fazer futebol no Brasil, Minas Gerais certamente será uma das primeiras federações a retomar as partidas para que possamos concluir. Primeiro o campeonato do módulo 1, que tem apenas 6 rodadas remanescentes, sendo 2 rodadas da primeira fase e 4 rodadas da segunda fase. E, paralelamente a isso, também terminar o nosso campeonato mineiro do módulo 2, que encontra-se mais ou menos a 50% da primeira fase. Ô Stanley, eu queria dar um recado, usar esse espaço maravilhoso, a sua audiência maravilhosa, para chamar o pessoal para uma live hoje que eu vou fazer, entrevistando a minha professora de yoga, a Karuna. Vai ser no Instagram dela, o @yoga_Karuna, você já está vendo aí na tela. E a gente vai falar sobre o aspecto mental de enfrentamento do coronavírus. Não é só o corpo que tem que enfrentar, não. É a mente. Então a gente vai dar dicas. Na verdade, ela vai dar. Eu vou só perguntar, né, Stanley? Não sou especialista de nada, só em querer ser melhor. Então eu convido vocês às 8 horas da noite no Instagram da Karuna a acompanhar essa live que a gente vai fazer. Tá falado? Um beijo, tô de volta. Vou falar com você todo dia, Stanley, mantendo esse sorriso aqui pra você nunca mais falar que eu tô triste. Beijo. Lindeza! Obrigado, Bebel, obrigado. Gente, agora há pouco o presidente da República estava ao vivo em uma coletiva ao lado de ministros. Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentaram as medidas que estão sendo tomadas para reduzir os impactos econômicos do coronavírus no Brasil, assegurando empregos e dando auxílio aos municípios. Vamos acompanhar. Anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde 54 milhões de pessoas serão atingidas. É um custo de aproximadamente 98 bilhões de reais para o Tesouro. É aquele auxílio de R$ 600 por 3 meses, podendo chegar a R$ 1.200.
de hoje para amanhã também 3 medidas provisórias. A primeira é a trabalhista, que visa a manutenção de empregos. Uma previsão de 58 bilhões de reais de gasto. Outra MP de crédito para manutenção de empregos. E o último MP, apoio para estados e municípios. A Fundo de Participação de Município e Fundo de Participação de Estado. É um socorro emergencial que estão previstos por parte da União 16 bilhões de reais. O presidente tem chamado muita atenção que são 2 ondas. A primeira onda é essa onda de saúde e há uma outra onda vindo também, que é essa desarticulação econômica que nos ameaça. Então o presidente está lançando justamente essa camada de proteção, de renda básica para 54 milhões de brasileiros, para eles se defenderem e sobreviverem durante esse primeiro período em que nós somos atingidos pela onda da saúde, por essa primeira onda de saúde. O dinheiro tem que ir para a ponta, o dinheiro tem que ir para onde o povo está, onde o povo vive. É lá que está o problema de segurança, é lá que está o problema de saúde. São quase 100 bilhões, 98 para uma ideia de auxílio emergencial e mais 16 direto para os estados e municípios. Além disso, também a promessa de ajudar os brasileiros a manterem seus empregos. Então vem 51 bilhões do nosso programa trabalhista, que dá às empresas várias possibilidades. Por exemplo, se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20%, 25%, 30% do salário, o governo vai lá e paga os 20%, 25%, 30% do salário. Ou seja, nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos, que foi a promessa do presidente. Lutar pela preservação dos empregos. Preservação de vida, preservação da saúde e preservação dos empregos dos brasileiros. 2,6% do PIB para manutenção da saúde, a preservação de vidas e a manutenção de empregos. É isso que o presidente acaba de anunciar. É isso que eu espero ver em todos os telejornais de todas as televisões hoje. Tá? Vou ficando por aqui. Álvaro Damião segue agora. Tchau, tchau. Álvaro, é contigo, meu irmão. Tchau, Minas Gerais. Até amanhã.